Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduk, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai conversar sobre uma teoria que várias outras pessoas já falaram, mas eu vou dar o meu toque aqui nessa teoria, que é basicamente o que teria acontecido se o Qui-Gon não tivesse morrido lá em Ameaça Fantasma, né? Se o Qui-Gon tivesse continuado vivo e tivesse ali concluído o treinamento de Anakin Skywalker. Então vamos ver ali o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido igual e como essa história poderia ter mudado. A gente vai elencar algumas coisas aqui por tópicos de filmes, tá? Então a gente vai pegar ali principalmente a trilogia prequel, né, que é onde o Qui-Gon aparece junto com o Anakin. A gente vai falar alguns fatos e também a gente vai passar, por exemplo, Ataque dos Clones. O que poderia ser diferente, o que poderia ser igual. The Clone Wars, a Guerra dos Clones, ou as Guerras Clônicas no geral, no contexto geral ali, o que poderia ter sido diferente. E, por fim, o episódio 3, que é a culminação disso tudo, né? Que é a culminação onde Anakin cai de fato pro lado sombrio e é onde ele tem ali sua perdição. O que poderia ter sido diferente nesse momento. Dito tudo isso, eu quero pedir um favorzinho pra vocês antes da gente ir pro vídeo, tá? Você já é inscrito aqui no canal Luke Baduk? Não é ainda? Então considera se inscrever aí, tá? Deixa o like também no vídeo. A gente tá com a meta de chegar até os 500 inscritos até o dia de lançamento da Saia da Soca, que é no dia 23 de agosto. E eu conto com você pra me ajudar a chegar nessa meta, né? A bater essa meta, porque a gente tá muito perto. Então você se inscrevendo aí vai me deixar muito feliz, muito forte e vai me fazer produzir mais conteúdo aqui pra esse canal, tá? E a gente vai falar mais Star Wars, que esse canal aqui é focado só em Star Wars. Então, dito tudo isso, bora lá. Beleza, vamos partir do começo ali. Ameaça Fantasma, Qui-Gon tem que parar em Tatooine por conta da nave e tudo mais. Eles vão comprar as peças e encontram um garotinho chamado Anakin Skywalker. Esse garotinho, o Qui-Gon crê veementemente que seja o escolhido, porque é um moleque que nasceu sem pai, foi gerado ali sem um pai, né, no ventre da mãe dele, e ele tem uma contagem muito forte de midi-chlorians, muito alta, né, mais alta até que a do Mestre Yoda. E pô, o Mestre Yoda é um cara de quase 1000 anos, né, ele tem 800 e pouco, 900 anos ali, e o Anakin, ele tem 11, tá ligado? Então é uma diferença muito grande. Então o Qui-Gon vai, pega o moleque, leva lá pro conselho, fala, pô, eu vou treinar, vocês gostando ou não, eu vou treinar esse moleque, vou treinar esse pirralho, e é isso, basicamente é isso. E aí a gente chega no momento em que, no filme, Qui-Gon Jinn morre, ele é morto por Darth Maul. Porém, vamos partir do pressuposto que o Qui-Gon não morreu. O Qui-Gon Jinn não morreu nessa batalha, ele e Obi-Wan derrotaram Darth Maul, Darth Maul foi de fato derrotado ali, e a gente vai partir do ponto onde Darth Maul foi cortado ao meio, beleza? Como foi no filme, assim, pra ficar um pouco mais interessante. Então vamos lá. Eles derrotaram o Darth Maul e aí o Qui-Gon pega o Anakin pra ser treinado. Obi-Wan passa nos testes e vira um Cavaleiro Jedi. Primeira coisa que vai mudar completamente aqui nesse cenário é que Anakin e Obi-Wan não vão ter aquela relação que eles têm. Assim, é uma relação de amizade que a gente vê lá em The Clone Wars, depois vê na Vingança do Sith, porém nem sempre ela foi assim, ela era uma relação meio de os dois serem cabeça dura, então eles batiam muito boca e tal e tudo mais, demorou até eles se entenderem. Então não vai ter isso, muito provavelmente os dois não vão se falar muito, talvez eles nem se deem muito bem, porque o Obi-Wan acha que é um erro levar o garoto e, sei lá, o Anakin não vai ter muito contato, então, assim, cada um no seu canto. Anakin vai ser muito próximo a Qui-Gon Jinn e vai tratar ele como se fosse um pai. O Anakin, ele é uma pessoa muito carente e tem muito medo de ser abandonada. Então ele vai sempre estar próximo ali do Qui-Gon, sempre vai ter emoções muito fortes pelo Qui-Gon. Isso pode ser algo um pouco complicado, mas o Qui-Gon saberia lidar mais com isso. Ele saberia ali contornar essa situação, né? Ele trataria o Anakin também com um carinho muito especial e o treinaria ali nos dogmas da força, nos dogmas Jedi, e também manteria uma certa relação muito afetiva com o Anakin. Eu acho que o Qui-Gon Jinn, ele seria um mestre completamente diferente do que o Obi-Wan foi pro Anakin, porque o Obi-Wan de certa forma limitava as escolhas do Anakin. E o Qui-Gon não. O Qui-Gon é um cara muito de boa, porque ele foi treinado pelo Dooku. E o Dooku, ele, por exemplo, o Qui-Gon se apaixonou na época em que ele era Padawan também. E o Dooku deu a escolha pra ele. O Dooku falou,
Se você quiser, cara, pode seguir seu caminho, segue o teu coração. Porém, ele quis continuar ali servindo a força, servindo aos Jedi. E ele não saiu da República, né? Não saiu da Ordem. O que ele fez também com o Obi-Wan quando o Obi-Wan se apaixonou pela Satine. Ele deu essa escolha e o Obi-Wan não quis sair, porém ele deu essa escolha. Vamos chegar num cenário em que o Qui-Gon percebe ali no episódio 2, quando eles vão escoltar a Padmé, ele percebe que o Anakin tem certos sentimentos por ela, mas ele não fala nada. Nesse primeiro momento, ele não fala nada. Então vamos lá. Chegamos no episódio 2, passou toda a relação ali de Qui-Gon e Anakin, entre episódio 1 e 2. Anakin amadureceu, Anakin criou uma mentalidade melhor, com mais liberdade, sendo uma pessoa talvez um pouco mais passiva e uma pessoa com uma cabeça muito mais bem estruturada. Aí a gente chega num ponto em que Anakin e Qui-Gon tem que escoltar, né, tem que proteger Padmé Amidala dos separatistas, né, do Conde Dooku e dos ataques dele. E o Qui-Gon começa a perceber que o Anakin tem certos sentimentos pela senadora, sentimentos que talvez não sejam muito normais para um Jedi. Aí tudo o que acontece ali na Naboo, né, do Anakin ter criado sentimentos pela Padmé, do Anakin ter ali ficado com a Padmé, tudo isso vai acabar acontecendo da mesma forma. E aí a gente chega num ponto de virada muito crucial, que é a morte de Shmi Skywalker. Anakin era muito apegado à sua mãe. Anakin tinha, assim, uma coisa... Porque, assim, eram os dois só. Então ele tinha uma relação muito forte com ela. E ele volta pra Tatooine, tendo os sonhos que ele tem com sua mãe. Qui-Gon, vamos pôr nesse cenário que o Qui-Gon talvez tenha tentado libertar ela, mas ela já tinha dado alforria com o Krieg Lars, né? Então beleza, não conseguiram libertar ela, o que acontece também no cânone, só que ali é a Padmé. Então esse cenário permanece igual. E aí, o Anakin vai lá resgatar sua mãe, ela morre, só que lembra que eu disse que o Anakin é uma pessoa mais controlada, talvez? Uma pessoa que aprendeu a lidar de certa forma com outras coisas, aprendeu talvez a lidar com a morte de uma forma melhor, teve uma mentalidade melhor, mais bem inserida ali num contexto em que o Qui-Gon treinou ele para lidar com diversos cenários, inclusive a morte de sua própria mãe. Então, Anakin resgata ela, só que ela morre. Ela morre e ele fica muito bravo, ele fica realmente muito bravo, só que ele não mata os Tusken. Eu creio que ele fique muito bravo com os Tusken, porém ele lembra dos ensinamentos do seu mestre, né? E eu acho que nesse momento ele só leva o corpo da sua mãe embora. Ele só mataria os Tusken se os Tusken atacassem. Isso é o cenário... Avião passando. Esse é o cenário que eu imagino essa situação. Então ele enterra sua mãe, fica muito triste realmente, ele fica muito abalado. Padmé consola ele, só que ele fala que a sua mãe se uniu à força, ela tá num plano melhor agora e que, enfim, aquelas coisas que talvez o Qui-Gon tenha ensinado pra ele. Então a gente já tá percebendo aqui, até esse momento, que o Anakin tem uma mentalidade completamente diferente do que ele tem lá no filme, né? Ele teria uma cabeça, assim, diferente. É o que eu acredito realmente e fielmente. E ó, mais um ponto interessante aqui de virada é que muito provavelmente... Talvez o Dooku não tenha virado totalmente pro lado sombrio. Ele fez as coisas lá dos Aifovias, ele fez tudo que foi mandado, porém Qui-Gon não morreu, que foi o ponto principal de virada para ele. E talvez ele não tenha matado Yaddle no momento em que ele confronta ela. Então vamos supor do cenário em que ele e Yaddle lutam, porém ele se arrepende e ele vai pra cima do Palpatine. Porém, Palpatine mata os dois. Pois é. Yaddle e Conde Dooku, dois mestres do conselho, foram mortos. E o Qui-Gon não sabe por quem. E ele, capturado ali pelos separatistas, depois é liberto pelo Anakin, pela Padmé, o cenário da Batalha de Geonosis ali o mesmo. E aí, Qui-Gon fica encucado ali e ele começa a perceber que talvez a trama separatista tenha a ver com a morte do seu antigo mestre. E ele pede conselhos pro mestre Yoda. Anakin e Padmé se casam e tudo mais, mesma coisa, vamos pro episódio 3. Até aqui já deu pra perceber, completamente diferente, né? E o Anakin ali durante as Guerras Clônicas, falando de Ahsoka e tudo mais, eu creio que talvez o Anakin, ele tivesse a mesma relação com a Ahsoka, talvez uma relação mais próxima ali, não sei se tem como ser mais próximo que aquilo. Porém, ele ensinaria muita coisa pra Ahsoka, eu acho que ele aceitaria melhor ter uma Padawan do que foi no começo. E aí a gente entra num ponto muito interessante que é o Maul. Lembra que eu falei que ele foi cortado ao meio pelo Qui-Gon? Então, Maul voltaria querendo se vingar de Qui-Gon Jinn. E eu creio que Qui-Gon Jinn confrontaria o Maul diversas vezes, porém,
eu acho que é muito provável que o Maul perdesse. E talvez o Qui-Gon matasse ou talvez o prendesse para poder obter mais informações sobre quem é o Lord Sith infiltrado, já que ele desconfia, né? Ele tá investigando. Vamos lá, episódio 3. Qui-Gon não é o mestre do conselho, mas Obi-Wan Kenobi é. Qui-Gon começa a investigar ali por fora que talvez tenha uma conspiração ali durante as Guerras Clônicas também. Vamos pintar ali que nas Guerras Clônicas o Qui-Gon investigue muito como o seu mestre morreu, como ele foi morto, e ele fique na cabeça que talvez tenha alguém infiltrado ali no Senado, alguém muito poderoso do outro lado que esteja armando a guerra ali e controlando ambas as partes. Ele começa a investigar isso mais a fundo e Anakin Skywalker começa a ter seus dilemas pessoais, sonhando com a morte da Padmé. Isso começa a pegar ele muito forte, porque ele perdeu a sua mãe e não externalizou completamente os seus sentimentos e não deixou cair pro lado sombrio. Porém, agora ele tem muito medo de perder Padmé e seus 2 filhos, porque Padmé está grávida. Ele vai falar com o Qui-Gon e o Qui-Gon dá conselhos para ele. Porém, Anakin Skywalker ainda continua muito confuso. E nisso, Palpatine, que se tornou alguém próximo do Anakin, mas nem tanto quanto a gente vê, começa a tentar ali trazer coisas no ouvido do garoto. E ele conta isso pro Qui-Gon. E o Qui-Gon, que já tinha suspeitas de Palpatine, já que ele não gostava muito, eu creio que o Qui-Gon não fosse ser uma pessoa lá muito com a cara do Palpatine, ele não gostava muito, e aí ele tem a total prova de que ele é o cara que estava por trás de tudo. Qui-Gon fala com o conselho, então Anakin, Qui-Gon Jinn e todo o Conselho Jedi vai até Palpatine. Nesse cenário, eu creio que Qui-Gon morreria junto com grande parte do Conselho. Eu acho que só sobraria ali Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker lutando contra Palpatine. E aí, Anakin Skywalker derrotaria de vez o mestre do Sith, o Lord Sith que estava por trás de tudo, e assim Padmé Amidala não morreria, porque ele não teria virado pro lado sombrio, ela não teria tido desgosto, ele não teria enforcado ela, e ela não morreria. E nisso, os 2 padawans de Qui-Gon Jinn, que antes não se davam muito bem, não tinham muito contato, agora se aproximam um minuto, pois ambos perderam uma coisa em comum, perderam seu mestre. Então eles se aproximam ali, se tornam amigos próximos, e aí a gente vê uma nova história, um novo alvorecer na galáxia sem Império, Ordem Jedi ainda no seu auge, continuando ali, sem manipulações do Palpatine por trás, a Ordem Jedi não foi tão afetada, Anakin Skywalker não foi tão afetado, e eu creio que seria o final ideal. Eu creio que ali Qui-Gon se uniria à força, se manifestaria como um Force Ghost, e Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi se tornariam amigos, e Anakin continuaria na Ordem, mesmo depois de ter infringido as regras, né? Talvez ele seria punido por isso, e Obi-Wan Kenobi treinaria as crianças Skywalker para um futuro brilhante na Ordem Jedi. E aí o equilíbrio seria estabelecido, com a Ordem Jedi não sendo tão corrupta e o Sith tendo caído. Muita coisa mudaria se o Qui-Gon ainda estivesse na Ordem Jedi, né? Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa teoria, dessa história toda que eu criei aqui. Lembrando que não é oficial, não é nada oficial, é só uma teoria minha, o meu ponto de vista. Então comenta aí embaixo o seu ponto de vista, o que você acha que mudaria, o que você acha que seria a mesma coisa, que eu quero saber, tá? Então comenta aí. Mas então foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Que a força com vocês, valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo.